Voltei da minha viagem de trabalho e minha mãe tinha dado meu quarto para minha tia e meus primos, então eu simplesmente fui embora e parei de pagar tudo. Meu nome é Ulisses. Nos últimos 6 anos, minha vida podia ser resumida em uma única palavra: responsabilidade. Aos 28 anos, eu não vivia a vida despreocupada que muitos dos meus colegas aproveitavam. Não havia mochilão pela Europa, nem carros esportivos, nem noites infinitas de festa. Meu salário como arquiteto de software sênior, uns respeitáveis $8.000 líquidos por mês, ia quase todo para manter uma ilusão, a ilusão de uma família feliz e unida. Morávamos em uma casa grande, de 4 quartos, num bairro de classe alta. A casa não era nossa. Pagávamos $2.500 de aluguel mensal. Eu pagava esse aluguel. Minha mãe, Roxana, tinha ficado viúva fazia uma década e, embora recebesse uma pequena pensão, mal dava para suas despesas pessoais e remédios. Eu assumi o papel de homem da casa com um orgulho silencioso, porém pesado. Pagava luz, água, internet de alta velocidade, comida de primeira e até o serviço de jardinagem. Filho, lembra que a família é tudo o que temos. Minha mãe dizia sempre que eu sugeria que talvez devêssemos nos mudar para algo menor para poder economizar. Essa frase era o escudo e a espada dela. Tudo mudou quando meu chefe, o Sr. Harrison, me chamou à sua sala numa tarde de terça-feira. Ulisses, temos uma crise com o cliente em Singapura. Preciso que você vá para lá. É um projeto de infraestrutura crítica. Se você conseguir estabilizar o sistema e fechar o contrato de manutenção de longo prazo, há um bônus substancial. E, mais importante, o cargo de diretor de tecnologia será seu. Quanto tempo? Perguntei, com uma mistura de ansiedade e empolgação. 1 mês. 4 semanas exatas. Vamos te dar todas as diárias pagas, hotel 5 estrelas e um bônus adicional de deslocamento de $3.000. Era a chance da minha vida. Saí da sala flutuando. Cheguei em casa naquela noite com uma garrafa de vinho e sushi para celebrar. Minha mãe estava na sala assistindo TV. Mãe, vou para Singapura, anunciei servindo 2 taças. É a trabalho. 1 mês. Se tudo der certo, vou ser promovido. Roxana me encarou, não com orgulho, mas com uma espécie de cálculo frio no olhar. 1 mês? Isso é muito tempo, Ulisses. Quem vai me levar ao médico? Quem vai ver o pagamento do jardineiro? Mãe, vou te deixar dinheiro suficiente. O aluguel está agendado na minha conta, assim como as contas. Vou deixar $2.000 em dinheiro para emergências e comida, embora a despensa estivesse cheia. Você pode pedir um táxi para ir ao médico. Eu pago. Ela suspirou como se meu sucesso profissional fosse um peso enorme para sua rotina. Tá bom, se não tem outra opção, mas não esqueça da gente. Ah, sua tia Rosa ligou ontem. Disse que está passando por um momento difícil. A tia Rosa, irmã mais nova da minha mãe, 50 anos, mas que continuava se comportando como uma adolescente irresponsável. Tinha 2 filhos, meus primos Franco, 20 anos, e Sandra, 17. Franco já tinha largado a faculdade 3 vezes, e Sandra estava mais interessada em virar influencer do que em terminar o ensino médio. Mãe, por favor, não dê para a tia Rosa o dinheiro que eu vou deixar. É para você. É minha irmã, Ulisses. O sangue chama. Não quis discutir. Eu estava feliz demais. Preparei minhas malas, deixei os $2.000 em um envelope na mesa de jantar, abracei minha mãe e fui para o aeroporto. Quando o avião decolou, senti uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, eu só precisava me preocupar comigo mesmo. O mês em Singapura foi exaustivo, mas revelador. Eu trabalhava 14 horas por dia, mas o pouco tempo livre que tinha aproveitava de uma forma que já nem lembrava. Conheci pessoas, experimentei comidas exóticas, principalmente, experimentei o silêncio. Ninguém me pedia dinheiro. Ninguém me culpava por não estar presente. Falava por videochamada com minha mãe a cada 3 dias. Eram conversas rápidas. Está tudo bem, filho. Não se preocupe. Descansa,
ela dizia, sempre olhando para longe da câmera, como se estivesse escondendo algo. Mas eu estava ocupado demais para perceber. Fechei o contrato. O Sr. Harrison estava eufórico. Ulisses, você é um mago. O cargo é seu. Tire o fim de semana por aí e volte segunda-feira. Comprei presentes. Um colar de jade para minha mãe, earbuds de última geração para Franco, embora ele não merecesse, e roupas de marca para Sandra. Eu queria compartilhar meu sucesso. Queria que vissem que meu esforço valia a pena. O voo de volta durou 18 horas com escalas. Aterrissei numa terça de manhã, com o jet lag destruindo meu cérebro, mas sorrindo. Peguei um táxi executivo para casa. O céu estava cinza, carregado de nuvens escuras, prestes a desabar uma tempestade. O táxi parou diante da casa. A fachada era a mesma, mas havia algo estranho na varanda. Caixas. Muitas caixas de papelão empilhadas de qualquer jeito. Algumas abertas, com roupas pendendo para fora. Paguei o motorista e desci com minha mala. Ao me aproximar, meu coração congelou. Reconheci uma das caixas. Era a caixa do meu computador. E, em cima dela, minha coleção de livros de programação e meus romances de ficção científica expostos à umidade. Que diabos, murmurei. Acelerei o passo. Minhas camisas, meus ternos, meus sapatos, tudo estava do lado de fora. Não no lixo, mas fora de casa, empilhados como mercadoria barata em um brechó de rua. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse colocar a chave na fechadura. Era meu primo Franco. Ele estava usando um dos meus moletons favoritos, aquele que comprei numa viagem a Nova York, e comia uma maçã com uma atitude de total indiferença. Ah! Voltou, disse ele, mastigando alto, de boca aberta. A tia Roxana disse que você chegava hoje. Franco, por que minhas roupas estão na varanda? E por que você está usando meu moletom? Tá frio, primo. Relaxa. Empurrei ele de leve para entrar na casa. O interior estava diferente. Havia malas desconhecidas no corredor. O cheiro de cigarro impregnava a sala, algo que eu sempre proibira, já que sou asmático. No sofá, com os pés em cima da minha mesa de centro de Nogueira, estava a tia Rosa, assistindo uma novela com o volume no máximo. Ulisses! Exclamou ela sem se levantar, com um sorriso falso. Que surpresa! Achamos que você chegaria mais tarde. O que está acontecendo aqui? Minha voz tremia, não de medo, mas de uma fúria que começava a borbulhar no meu estômago. Minha mãe saiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano. Parecia nervosa, mas também tinha aquele olhar desafiador que ela usava quando sabia que tinha feito algo errado e queria se justificar antes de ser cobrada. Filho, bem-vindo. Senta, vou fazer um chá para você. Não quero chá, mãe. Quero saber por que todas as minhas coisas estão do lado de fora, prestes a serem molhadas, e por que a Rosa e os filhos estão instalados aqui como se fosse a casa deles. Roxana suspirou e cruzou os braços. Ulisses, não seja dramático. Sua tia teve um problema. Foi despejada do apartamento. Não tinha para onde ir. É sua família. Eu entendo isso, mãe. Mas por que minhas coisas estão lá fora? Roxana hesitou. Bom, precisávamos de espaço. A Rosa ficou com o quarto de hóspedes. A Sandra está no escritório, e bem, o Franco precisava de um lugar confortável, então demos o seu quarto para ele. O mundo parou por um segundo. Você deu o meu quarto? Perguntei, baixando o tom. Meu quarto principal, com minha cama, meu escritório e meu banheiro privado. Era o maior da casa. Ulisses, disse minha mãe, o Franco é um rapaz jovem, precisa de espaço. Você está sempre trabalhando ou viajando. Achamos que você não se importaria. Além disso, a casa é grande, mas com mais 4 pessoas o espaço diminui. 4 pessoas? Perguntei. Rosa, Franco, Sandra, e o namorado da Rosa, o Sr. Ramírez, que chega hoje à noite. Uma risada histérica subiu pela minha garganta.
Deixe eu ver se eu entendi. Vocês jogaram minhas coisas para fora para colocar 4 pessoas dentro da casa que eu pago. E onde exatamente eu deveria dormir? Arrumamos a garagem, disse Rosa, se metendo na conversa. Colocamos um colchão inflável. É temporário, Ulisses. Não seja egoísta. Você tem tanto dinheiro, viaja pelo mundo. Nós não temos nada. A garagem, repeti. A garagem onde ficam as ferramentas e onde tem mofo. É só por um tempo, insistiu minha mãe. Até a Rosa se estabilizar, talvez uns 6 meses, ou um ano. Olhei ao redor e vi uma mancha de vinho no tapete persa que me custou $3.000. Vi Sandra descendo as escadas usando meus fones com cancelamento de ruído, me ignorando completamente. Vi minha mãe, a mulher por quem sacrifiquei minha juventude, me olhando como se eu fosse o vilão por questionar a generosidade dela, com as minhas coisas. Apontei para a janela. As primeiras gotas de chuva começavam a cair. Não coube tudo na garagem, disse Franco, dando de ombros. Pensamos que você podia alugar um depósito ou algo assim. Você tem dinheiro, né? Algo dentro de mim se rompeu. Não foi uma explosão violenta. Foi algo silencioso e definitivo. Foi como o som de um cabo de aço arrebentando depois de anos sob tensão. A lealdade cega evaporou, dando lugar a uma clareza absoluta. Vocês têm razão, disse eu. Minha voz estava tão calma que até assustou minha mãe. Eu tenho dinheiro. Peguei o celular do bolso. O que você está fazendo? Perguntou Rosa, desconfiada, olhando para a tela. Resolvendo problemas. Abri o aplicativo do banco. Primeiro, cancelei os cartões adicionais que eu tinha dado para minha mãe, somente para emergências, os mesmos cartões que, recentemente, tinham gastos em restaurantes e lojas que eu não havia autorizado, mas deixava passar. Cancelados. Depois entrei no portal dos serviços. Energia, gás, internet, água, streaming, tudo estava no meu nome, tudo debitado da minha conta. Mãe, falei sem tirar os olhos da tela. Lembra que o contrato de aluguel dessa casa vence no mês que vem? Sim, claro. Mas você sempre renova automaticamente. Não dessa vez. Levantei o olhar. A chuva já caía forte lá fora, molhando meus livros e minhas roupas. Mas eu não me importava mais. Eram apenas coisas. O que eu estava perdendo dentro daquela casa era muito mais valioso e muito mais tóxico. Ulisses, do que você está falando? A voz de Roxana tremeu pela primeira vez. Eu vou embora. Como assim? Vai para a garagem. Não. Vou embora desta casa. Vou embora desta vida. Vocês decidiram que meu espaço não vale nada, que minha comodidade é sacrificável e que minha única função aqui é ser um caixa eletrônico. Vocês decidiram que o Franco, um homem de 20 anos que não estuda nem trabalha, merece a minha cama mais do que eu. É sua família. Gritou Rosa, levantando-se. Você não pode virar as costas para sua mãe. Minha mãe virou as costas para mim quando colocou minhas coisas na rua como lixo para acomodar a sua família, Rosa. Caminhei em direção à porta. Ulisses, espera. Minha mãe correu e segurou meu braço. Você está cansado. Está falando besteira. Se você for, quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a comida? A Rosa não tem trabalho. Eu só tenho minha pensão. Olhei nos olhos dela. Vi o medo. Mas não era medo de me perder como filho. Era medo de perder o estilo de vida dela. Era medo da pobreza. Esse já não era mais o meu problema. Mãe, a casa está cheia de gente. Tenho certeza de que entre o Franco, a Rosa, a Sandra e o namorado da Rosa vocês conseguem juntar os 2.500 do aluguel. Ah, e os 800 de comida e os 300 dos serviços. Você não pode fazer isso com a gente! Gritou Rosa, histérica. Você é um monstro ingrato. Abri a porta. O vento frio bateu no meu rosto, mas parecia purificador. Franco, chamei, olhando para ele. Tira o meu moletom.
Quê? Você tá louco? Tira ou eu chamo a polícia e te denuncio por roubo. Eu tenho nota fiscal de tudo que existe nessa casa. Esse moletom, o computador que você com certeza já usou, a TV que vocês estão assistindo, tudo é meu. Se eu levar daqui qualquer coisa que não seja roupa, eu denuncio vocês. Mas o moletom eu vou levar agora. Franco, assustado com o meu tom, tirou o moletom e o jogou na minha direção. Toma, morto de fome. Peguei. Saí para a varanda sob a chuva. Comecei a colocar o que conseguia dentro da minha mala grande, a mesma que ainda nem tinha desempacotado. Consegui salvar meu laptop pessoal, meus documentos importantes e alguns ternos que estavam nos porta-ternos impermeáveis. O resto, os livros encharcados, os móveis, as lembranças, eu olhei pela última vez. Aproveitem. Murmurei. Chamei um Uber enquanto esperava sob a chuva. Vi minha mãe pela janela, chorando. Rosa gritava algo atrás dela, gesticulando como louca. Por um instante senti vontade de voltar, de consertar tudo, de ser o bom filho de novo. Mas então lembrei da garagem. Lembrei do colchão inflável. Lembrei de que eles nem sequer me perguntaram antes de me expulsarem. O Uber chegou. O motorista, um senhor mais velho, me olhou com preocupação. Tudo bem, jovem? Parece que teve um dia difícil. Não, senhor, respondi, fechando a porta e vendo a casa desaparecer no retrovisor. Na verdade, acho que é o primeiro bom dia do resto da minha vida. Me leve ao Hotel Mário do Centro, por favor. Aquela noite, em uma suíte executiva que paguei sem remorso, tomei um banho quente de 1 hora, pedi serviço de quarto e desliguei o celular. No dia seguinte, fui ao trabalho. O Sr. Harrison percebeu meu semblante sério. Tudo bem, Ulisses? Melhor do que nunca, senhor. Mas preciso pedir um favor. Preciso que o departamento de RH atualize meu endereço e minhas contas bancárias, e preciso que a segurança do prédio tenha uma lista de pessoas que, sob nenhuma circunstância, podem subir para me ver. Considere feito. Naquela mesma tarde, procurei um apartamento. Eu não queria mais alugar. Tinha economias significativas que eu guardava para emergências familiares que nunca aconteciam, ou melhor, que sempre eram dramatizações da Rosa. Agora, aquele dinheiro era para mim. Encontrei uma cobertura moderna perto da zona financeira. Janelas do chão ao teto, academia no prédio e, o mais importante, segurança 24 horas. O aluguel era de $3.500, mais caro que a casa da minha mãe, mas cada centavo valia pela minha paz mental. Assinei na primeira semana. Liguei o celular novamente, mas com todos eles bloqueados no WhatsApp e nas chamadas. As mensagens de voz começaram a se acumular. No começo, ignorei. Depois, por curiosidade, ouvi. Mensagem 1, minha mãe. Ulisses, por favor, volta. Estamos muito apertados aqui. A Rosa não acha trabalho. O Franco está com fome. Não seja rancoroso. Mensagem 2, Rosa. Oi, sobrinito, cortaram a internet. Que tá acontecendo? Os meninos precisam de internet para as coisas deles. Paga isso aí. Mensagem 3, minha mãe, chorando. Filho, o dono da casa veio. Disse que se não pagarmos até o próximo dia 1º, ele vai iniciar o despejo. Você sempre paga adiantado. O que eu faço? Deletei tudo sem responder. Fui ao banco e abri uma nova conta. Transferei todo o meu dinheiro. Deixei a conta antiga, a mesma que minha mãe usava para gastos pequenos, com saldo exato de 0. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido no escritório. Atendi achando que fosse cliente. Ulisses, aqui é a Laura, do financeiro. Oi, Laura. O que houve? Laura e eu sempre tivemos uma química, mas eu nunca avancei porque minha bagagem familiar era pesada demais para dividir com alguém. Tem uma senhora e uma moça mais jovem gritando na recepção. Disseram que são sua mãe e sua tia.
A segurança não deixa subir, mas elas estão fazendo um escândalo, dizendo que você as abandonou e que você vai para o inferno. Suspirei, massageando as têmporas. Já estou descendo. Obrigado, Laura. Desci para o lobby. A cena era patética. Rosa estava de roupa esportiva, gritando com um segurança 2 vezes maior que ela. Minha mãe estava sentada, chorando dramaticamente, atraindo olhares de todos os executivos que passavam. Aí está ele! Gritou Rosa quando me viu saindo do elevador. Aí está o ingrato! Caminhei até elas com passo firme. Eu estava diferente. Vestia um terno italiano novo, estava barbeado e, pela primeira vez, não tinha olheiras de cansaço. O que estão fazendo aqui? Perguntei, mantendo distância. Cortaram a luz. Gritou Rosa. E a água? Já faz 2 dias que estamos tomando banho com um balde do vizinho. A comida da geladeira estragou. E isso tem o que a ver comigo? Perguntei, com frieza. Vocês é que pagam isso agora. Minha mãe se levantou, intervindo. Você paga isso. Sempre pagou. Ulisses, pelo amor de Deus, já chega. Já entendemos. Volte para casa. Devolveremos seu quarto. O Franco pode dormir no sofá. Mamãe, eu não vou voltar nunca. E o dinheiro? Perguntou ela, revelando sua verdadeira prioridade. Eu não tenho como pagar o aluguel. O dono disse que temos que sair em 15 dias e não pagamos. Então sugiro que comecem a empacotar, ou que a Rosa arrume um emprego, ou que o Franco pare de jogar videogame e procure trabalho, ou que você venda suas joias. Você é meu filho! Gritou Roxana. Você tem a obrigação de me sustentar. Não, mãe, eu tinha vontade de ajudar. A obrigação moral terminou quando você me tratou como um intruso na minha própria casa. Tirei minha carteira não para dar dinheiro, mas para pegar o cartão de visita de um advogado amigo meu. Se voltarem ao meu trabalho para fazer escândalo, vou pedir uma ordem de restrição. Esse advogado cuidará de qualquer comunicação futura. Não me liguem, não me procurem. Ulisses, espera, implorou minha mãe, segurando minha manga. Estou com fome. De verdade, não como bem há 2 dias. Eu olhei para ela. Era minha mãe. Uma parte de mim queria ceder, tirar uns $500 e dar a ela, mas eu sabia que, se fizesse isso, o ciclo nunca terminaria. Esse dinheiro iria para cigarros da Rosa ou caprichos da Sandra. Você tem uma pensão, mãe. Use-a para comprar comida em vez de entregar para Rosa. Soltei meu braço do dela e virei as costas. Espero que você apodreça com seu dinheiro! Gritou Rosa enquanto os seguranças as escoltavam para fora. Subi no elevador. Quando as portas fecharam, a Laura estava lá me olhando com uma mistura de pena e admiração. Você está bem? Perguntou. Sim, respondi. E, pela primeira vez, era completamente verdade. Laura, você gostaria de jantar comigo hoje? Conheço um restaurante italiano incrível. E, bom, agora tenho bastante tempo livre e ninguém me esperando em casa. Ela sorriu. Eu adoraria. 3 meses depois, minha vida tinha virado 180 graus. Minha promoção a diretor de tecnologia foi oficializada, com um aumento considerável de salário e ações da empresa. Agora eu ganhava cerca de 12 mil por mês, mas mais importante que o dinheiro, eu tinha ganho vida. Eu e a Laura estávamos saindo havia 2 meses. Ela era inteligente, independente e doce. Pela primeira vez, eu tinha uma relação onde não precisava esconder minha situação familiar nem justificar por que não podia sair no fim de semana porque tinha que consertar algo em casa. A Laura sabia de tudo e me apoiava incondicionalmente. Ulisses, o que você fez foi sobreviver, ela dizia quando a culpa me atacava à noite. Você não os abandonou. Eles te empurraram do precipício, e você aprendeu a voar em vez de cair. Ela tinha razão. Numa sexta-feira à tarde, saindo do cinema, meu celular vibrou. Número desconhecido, mas local. Normalmente eu não atendo,
mas algo me disse para atender. Sim? Senhor Ulisses Mendes? Ele mesmo. Estou ligando do Hospital Geral. Temos uma paciente aqui, a senhora Roxana Mendes. Ela o tem como contato de emergência em um arquivo antigo. Senti um soco no estômago. O que aconteceu? Ela está bem? Ela sofreu uma crise hipertensiva. Aparentemente por estresse severo e má alimentação. Está estável, mas precisamos que alguém venha assinar a alta e pegar os medicamentos. Estou indo. Olhei para Laura. É minha mãe. Ela está no hospital. Eu vou com você, respondeu sem hesitar. Chegamos ao hospital público. Não era a clínica particular onde eu costumava levá-la, com um quarto individual e ar-condicionado. Era uma sala de emergência lotada, cheirando a desinfetante barato e desesperança. Encontrei minha mãe em uma maca no corredor. Ela parecia mais velha, muito mais do que 3 meses justificavam. Suas roupas estavam gastas. O cabelo, grisalho e sem tinta. As unhas, descuidadas. Mãe, disse baixinho. Ela abriu os olhos. Ao me ver, encheram-se de lágrimas. Você veio. O hospital me chamou. Onde está a Rosa? Onde estão o Franco e a Sandra? Roxana abaixou o olhar, envergonhada. Eles se foram, filho. Como assim, se foram? Quando fomos despejados faz 1 mês, a Rosa ficou furiosa. Disse que eu era inútil por não te convencer a dar dinheiro. Fomos para um apartamento horrível, o único que eu conseguia pagar com a minha pensão. Tinha baratas. O Franco não aguentou ficar sem internet nem ar-condicionado. A Rosa conheceu um caminhoneiro num bar e decidiu ir com ele para o norte. Levou os meninos. E te deixaram sozinha? Me deixaram lá. A Rosa disse que eu era um peso morto, que sem seu dinheiro eu não servia para nada. Ela levou o pouco de valor que restou da casa antes do despejo. Vendeu seus móveis, os que sobraram, para pagar a viagem. Me abandonou naquele quarto imundo. Senti uma mistura de raiva e uma tristeza amarga. O karma tinha chegado, mas atingido minha mãe de uma forma brutal, obrigando-a a enxergar a realidade da irmã que ela tanto defendia. Tenho comido só miojo, Ulisses. O gás acabou semana passada. Hoje fiquei muito mal, desmaiei na rua e alguém chamou a ambulância. Ela segurou minha mão. Suas mãos estavam frias e ásperas. Me perdoa, filho. Me perdoe, por favor. Fui uma tonta. Te troquei por eles e eles me jogaram no lixo na primeira oportunidade. Você era o único que realmente cuidava de mim. Olhei para Laura. Ela sentiu levemente, me dando espaço para decidir. Eu sabia que não podia voltar ao que era antes. Não podia levá-la para morar comigo no meu ático. Aquele era meu santuário, meu espaço sagrado com Laura. Mas também não podia deixar minha mãe na rua. Eu não era Rosa. Mãe, me escuta bem, disse com firmeza. Eu vou te ajudar, mas as coisas vão ser muito diferentes. Você não vai morar comigo. O rosto de Roxana murchou um pouco, mas ela assentiu. Eu entendo. Vou procurar um apartamento pequeno para você, um estúdio aqui perto. Vou pagar o aluguel e te dar uma mesada para comida e serviços. Vai ser suficiente para você viver com dignidade, mas não vai haver luxos. E mais uma coisa, se a Rosa, o Franco ou a Sandra aparecerem e você der 1 centavo do que eu te der, ou deixar qualquer um dormir no seu apartamento, eu corto a ajuda na hora e para sempre. Entendido? Sim, filho, eu juro. Não quero saber deles nunca mais. A Rosa roubou minhas alianças antes de ir embora. Fechei os olhos, respirando fundo. Está bem, mãe. Vamos te tirar daqui. As semanas seguintes foram de pura logística. Encontrei um lugar limpo e seguro para ela. Era pequeno, uns 40 metros quadrados, mas tinha luz, água quente e era mobiliado decentemente. Enchi a geladeira. Assinei um seguro de saúde básico. Ela chorou quando entreguei as chaves.
Não eram lágrimas de manipulação desta vez, eram de gratidão e arrependimento genuíno. 6 meses depois, minha vida estava plena. Laura tinha se mudado comigo. Estávamos planejando uma viagem ao Japão. Minha carreira estava no auge. Um dia, recebi um e-mail. O assunto dizia: urgente, ajuda. Remetente desconhecido. Abri. Primo Ulisses, sou o Franco. Estamos em Tijuana. O cara com quem minha mãe foi embora nos roubou tudo e bateu nela. Estamos num abrigo. Sandro está doente. Minha mãe está muito mal, depressiva. Por favor, manda dinheiro para as passagens de volta. Prometemos não incomodar. Só queremos voltar. A tia Roxana não atende. Ajuda a gente, por favor. Somos família. Li 2 vezes. Lembrei do Franco com minha sudadeira, comendo maçã enquanto meus livros encharcavam na chuva. Lembrei da Rosa gritando ingrato no lobby da minha empresa. Lembrei das alianças de casamento roubadas da minha mãe. Olhei para a sala. Laura estava lendo um livro. Minha mãe, agora saudável, tranquila, com cicatrizes emocionais, mas firme, ajudava a pôr a mesa, rindo de algo que Laura disse. Nossa relação era boa, mas limitada a visitas de domingo. Funcionava para nós. Tudo bem, amor? Perguntou Laura, vendo meu olhar preso na tela. Sim, respondi. Só spam. Voltei ao e-mail. Passei o cursor por cima do botão responder. Escrevi. Franco, família se cuida, se respeita e se valoriza. Vocês deixaram claro que eu não era família, era um recurso. Lamento sua situação, de verdade, mas não é mais minha responsabilidade consertar os desastres da sua mãe. Você tem 20 anos. Tem 2 mãos. Trabalhe. Faça seu caminho, como me obrigaram a fazer. Parei. Respirei. Apaguei tudo. Responder seria abrir uma porta. E eu a tinha fechado por um motivo. Marquei o e-mail como spam. Bloqueei o remetente. Fechei o laptop. Ulisses, o jantar está pronto. Chamou minha mãe da sala. Fiz sua lasanha favorita. A Laura me ajudou com um molho. Levantei-me. Senti nos ombros o peso leve da liberdade. Já vou, respondi com um sorriso. Sentei-me à mesa cercado de paz, respeito e amor genuíno. Lá fora, a cidade brilhava. E em algum lugar distante, muito distante, o passado ficava onde deve ficar, no esquecimento. Finalmente, o saldo estava quitado. Comentário Gold, The Reddit. E é exatamente por isso que eu sempre digo, ajudar não é obrigação quando a outra pessoa te trata como um caixa eletrônico com pernas. A família que realmente vale a pena é aquela que te respeita. Não há que te consome até não sobrar nada. No fim, Ulisses não ficou frio. Ele apenas parou de se deixar queimar. E, sinceramente, às vezes, a maior prova de amor próprio é fechar a porta que os outros escancararam para abusar de você. Quem quis ser família só quando o dinheiro acabou que lide com as consequências?